E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai fazer a comparação da bancada de porcelanato com as bancadas de pedra. Custo, acabamento, durabilidade, opções e variedade. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. O vídeo de hoje, na realidade, foi uma solicitação de vocês que foram deixando lá nos comentários no nosso último vídeo sobre bancada de porcelanato. Eu vou deixar aqui em cima caso você tenha perdido, que eu fiz essa proposta de fazer a comparação. E vocês super abraçaram a ideia e pediram lá nos comentários. Então por isso que eu vim trazer no vídeo de hoje. Mas antes da gente entrar no conteúdo, eu gostaria de pedir para você já deixar o like. Isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho e também da recomendação para o nosso vídeo. E assim, dessa forma, o nosso canal vai crescendo cada vez mais. Então nos ajude. Muito obrigado. E também já se inscreve aí no canal, clicando no botão vermelho e no sininho. Vai que lá na frente você esquece. Já curtiu? Já se inscreveu? Então bora pro vídeo. Para a gente fazer a comparação, primeiro a gente tem que entender a parte das pedras. As pedras elas têm tanto a linha natural, que são os granitos e mármores, quanto também as linhas sintéticas, que seriam, por exemplo, o Silestone e o Decton. A gente fala Silestone e Decton, é uma marca, mas são as mais conhecidas, então por isso que eu uso elas de referência. Nós já trouxemos aqui no canal uma visita a Portale, falando de pedra natural e um outro vídeo falando de pedra sintética. Eu vou deixar ambos aqui no card acima para você, antes de assistir esse vídeo, dar um pulinho lá, assistir para entender a diferença entre uma e outra. Então, que vai ser muito importante para você entender esse vídeo. E também a linha de porcelanato, a gente tem que entender que tem uma variedade muito grande. Por exemplo, você pode encontrar porcelanato de R$ 30 o metro quadrado, a porcelanato de 200, 250, R$ 300 o metro quadrado e olhe lá se não tem mais caro que isso. Ou seja, a variedade é muito grande. A gente vai levar em consideração aqui um porcelanato de uma qualidade boa, porque se você estiver já considerando tá colocando porcelanato mais simples aí na sua casa, eu já te garanto que o custo-benefício não vai ser interessante. E eu já te adianto aqui, você nem precisa terminar de ver o vídeo, que a bancada de pedra já é melhor para essa opção. Mas se a gente levar em consideração um porcelanato de uma qualidade boa, de uma procedência, né, com procedência, aí sim a comparação começa a ficar mais justa. E como eu disse lá na abertura do vídeo, a gente separou em alguns tópicos, né, essa comparação para você poder entender e considerar melhor, porque às vezes tem um tópico que para você é mais importante, mais relevante, tem outro que para você tanto faz como tanto fez, então não tem tanta importância. Então por isso que a gente separou em vários tópicos para você na sua casa fazer a melhor escolha de bancada aí na sua cozinha ou no seu banheiro. O primeiro tópico seria em relação à variedade. Quando a gente fala de variedade, o porcelanato ele acaba oferecendo um pouco mais de opções que, por exemplo, a pedra natural, né, os granitos ou mármores, ou então os Dectons e Silestone. É claro que se a gente somar todas as pedras juntas, a gente consegue ter quase uma quantidade, uma variedade similar. Porém, se a gente for falar de cada linha separada, só os mármores, só os granitos, só os Silestone e só os Dectons, a opção e a variedade de porcelanato vai ser maior. Então, por isso que nesse quesito, em relação à variedade de acabamento, o porcelanato vai sim sair um pouco na frente em relação aos granitos. Mas é claro, tem os granitos, os Silestone e os Dectons têm uma variedade muito grande também, opções muito bonitas que talvez agrade você. Mas a nível de opções e de número, o porcelanato vai sair na frente. O segundo tópico que a gente queria trazer aqui para vocês é em relação à resistência. Mas essa resistência nós vamos dividir em 3 subtópicos. Não vai perdendo a linha de raciocínio aí. Bom, quando a gente fala de resistência, primeiro a gente vai falar das manchas, né? Resistência à mancha. Nesse quesito de mancha, o granito e o mármore, eles saem um pouco atrás. Por quê? Porque eles são superfícies mais porosas.
E a porosidade, como a gente já viu naquele vídeo que eu deixei aqui para vocês como sugestão dos granitos, uma superfície porosa, ela absorve mais o líquido. Então por isso que mármore e granito, eles têm uma tendência maior a ter manchas por conta da alta porosidade e por conta dessa absorção desses líquidos. E depois, a gente até pode comentar que o porcelanato e o silestone, eles têm essa mesma resistência a essas manchas por serem superfícies lisas e bem menos porosas, e o Decton, assim, é o top de linha. E quando a gente fala de mancha, também a gente tem que levar em consideração o calor, porque o silestone em si, ele tem uma fragilidade em relação ao calor. Se você tem uma panela que está fervendo e coloca numa superfície de silestone direto, logo em seguida tira daqui e coloca, o silestone pode manchar. Já o Decton não, mas o silestone pode manchar. Então também acaba sendo uma fragilidade do silestone em relação à mancha. Então é importante levar isso em consideração. E também, quando a gente fala de resistência, eu queria trazer aqui uma resistência aos riscos, né? Riscos mesmo de riscar a superfície, que seria o segundo subtópico aqui. A gente pode já assim falar de cara que o Decton é a superfície que mais resiste aos riscos. Ele é uma pedra artificial desenvolvida para ter a maior resistência possível. É como se fosse o silestone ainda mais resistente. E debaixo do Decton, como mais resistente, a gente teria o silestone e numa terceira prateleira o porcelanato junto com o granito, assim. E na realidade eles podem se equivaler, porque ambos podem sim sofrer riscos, tá bom? E o terceiro subtópico que eu queria trazer sobre resistência seria em relação às quinas, a resistência das quinas. E como a gente já viu no vídeo que eu trouxe anteriormente sobre bancadas de porcelanato, que eu já deixei aqui no card acima, as quinas da bancada de porcelanato ela acaba ficando muito fragilizado. Então, nesse sentido, a bancada de porcelanato ela fica atrás. Fala pessoal, estou aproveitando aqui que estou fazendo uma medição técnica na casa de um cliente e vocês podem observar que ele tem uma bancada de porcelanato, né, no mesmo acabamento do piso e da parede, na meia altura. E aqui eu queria aproveitar e mostrar para vocês um pouco do que eu estou comentando agora no vídeo sobre as lascas que o porcelanato pode dar. Olha aqui, por exemplo, como que está machucadinho, você entendeu? Como que pode acontecer. Aqui também, ó, vou focar. Olha aqui, ó, como que fica. E as bancadas de granito, mármore, silestone ou Decton, eles ficam na frente nesse quesito. O terceiro tópico que trouxemos aqui para a gente avaliar e fazer a comparação é referente ao acabamento. E assim, em relação ao acabamento, as pedras elas saem na frente também. Por quê? Porque as pedras, os tamanhos de placa delas são bem maiores, diferentes, como eu já disse, do porcelanato. O porcelanato ele tem peças menores, e as peças menores quer dizer que numa bancada grande terão mais emendas. Então esse tipo de acabamento também deixa um pouco a desejar por parte dos porcelanatos. Por isso que nesse quesito as bancadas de pedra também saem na frente. O quarto tópico que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente fechar esse vídeo, é em relação aos custos de fazer uma bancada de porcelanato e uma bancada de pedra. Mas antes da gente entrar nisso, a gente tem que entender o seguinte, gente, que eu vou trazer aqui para vocês uma pincelada e uma média. É claro que o que eu vou falar vai depender muito do que você vai estar comparando aí. Porque, por exemplo, só para a gente começar a entender, o granito, por exemplo, ele pode variar muito metro quadrado. Ele pode variar de R$500 até 1.300, dependendo do granito, até mais caro que isso o metro quadrado. Então você vê que o gap, né, a diferença de valor, ele é muito grande. Então por isso que vai depender de qual granito você vai escolher. O silestone, por exemplo, ele pode variar de R$2.000 até R$4.000 o metro quadrado. O Decton pode variar de R$4.000 até R$6.000 o metro quadrado, uma média. Então, assim, por isso que eu vou trazer aqui para vocês a nível de custo só uma média, só para vocês terem uma ideia de custo.
E o porcelanato, como eu disse lá atrás, para a gente fazer uma comparação, a gente tem que levar um porcelanato de 1 metro quadrado, mais ou menos girando em torno de 100 a 150 reais, que já é de uma qualidade boa. Esse custo de metro quadrado, na realidade, a gente já tem que entender que é um preço que está acima da média dos porcelanatos, de custo, em relação aos valores e aos custos dessas bancadas. A bancada de porcelanato, ela vai ter um preço muito próximo e parecido com a bancada de pedra, certo? Porque nós, Fernando, mas o metro quadrado da bancada de granito é muito maior que a de porcelanato. Sim, o material sim. Só que a mão de obra de você fazer uma bancada de porcelanato vai ser muito maior do que você fazer uma de granito, entende? Então é por isso que os valores finais vão se equivalendo. Lembrando que vai depender dos custos, né? Isso aqui é só uma pincelada. Então os dois têm um custo muito próximo. Quando a gente fala do Silestone e do Dekton, aí sim eles vão ter um valor agregado um pouco maior. Realmente por conta do custo do material, que daí já é bem mais alto, e também, né, junto com o custo vem as resistências, vem os diferenciais desses produtos. Mas a nível de escala de preço, seria o mais em conta bancada de porcelanato junto com a bancada de pedra natural, né, granito ou mármore, dependendo do custo do metro quadrado, e depois entra o Silestone e depois entra o Dekton nessa escalinha aí de custo. E por fim, antes da gente encerrar o vídeo, eu queria trazer aqui as minhas considerações finais sobre escolher uma bancada de porcelanato ou uma bancada de pedra. Eu, Fernando, sou do tipo de pessoa que partiria sempre em utilizar na cozinha uma bancada de pedra e levantaria a hipótese e a possibilidade de colocar uma bancada de porcelanato no banheiro. Porque assim, eu levo muito em consideração a resistência e a durabilidade do material. Por mais que a variação, né, de acabamentos de pedra seja um pouco menor que as do porcelanato, como a gente viu no vídeo, eu me atento muito a essa durabilidade e a resistência. Principalmente na cozinha, que querendo ou não, é um ambiente um pouco mais agressivo. É onde a gente vai cortar os alimentos, é onde a gente vai colocar os eletrodomésticos, é onde a gente vai ter contato com fogo, né, que seria o fogão, é onde a gente vai ter em contato com água, que é a pia, é onde a gente vai mexer toda hora. Por isso que a resistência, a durabilidade, nesse caso, para mim, é mais importante. E para o banheiro, que acaba sendo um uso bem menos agressivo, né, eu já não veria tanto problema assim, entende? Então, por isso que eu gostaria de dar aqui as minhas considerações finais, que para as cozinhas eu partiria sempre para a bancada de pedra, por conta da resistência, por conta do acabamento, por conta da durabilidade. Quando a gente fala já nos banheiros, eu já até levantaria essa possibilidade de estar colocando. Mas ainda assim, eu ainda partiria para os mármores, ou para os granitos no caso. Não estou dizendo aqui que a bancada de porcelanato é ruim, não é isso. Claro que vai depender muito da empresa que você contratar. Não adianta você comprar um porcelanato lindo, maravilhoso, caríssimo e colocar numa mão de uma empresa ruim que vai dar um acabamento ruim. Eles não vão fazer milagre, não vai deixar a sua bancada boa, e também não adianta você comprar um porcelanato ruim e colocar na mão de uma empresa boa, que eles também não vão fazer milagre. Não estou falando que a bancada de porcelanato é ruim, mas pensando a longo prazo, eu prefiro ficar com a durabilidade, com a resistência às quinas, com a resistência à mancha, com resistência a risco. Então por isso que talvez eu partiria para esse tipo de situação. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se ficou ainda alguma coisa, algum questionamento, ou até mesmo alguma sugestão de vídeo, deixa embaixo para nós, que a gente vai fazendo esse bate-bola, vai conversando e vai interagindo bastante. E também, se você ainda não deixou o like lá atrás, já deixa o like agora, que isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho e a recomendação do nosso vídeo para outras pessoas. E vocês estão ajudando muito o nosso canal a crescer. Então, muito obrigado, viu, por tudo, e continue aí nos ajudando. E se você também está passando por aqui pela primeira vez e não é inscrito, ou já é o segundo, terceiro, quarto vídeo que está assistindo e ainda não se inscreveu, não perca tempo, já se inscreve aí no canal, clica no botão vermelho e aciona o sininho, porque a gente está trazendo conteúdo direto aqui para vocês, conteúdo muito relevante e que vai fazer muita diferença aí na sua vida, viu? Eu tenho certeza.
e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Face, Pinterest, Instagram. A gente está trazendo sempre muita novidade, muita coisa bacana, viu? Então não perca essa oportunidade e segue a gente aí. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.